Como a professora adiantou, né, a Mônica vai falar um pouquinho de tópicos da EduCorp, em seguida a Thalita vai falar um pouquinho de um trabalho que está sendo desenvolvido para a DEP, né, com as unidades de ensino e centros e núcleos no campus, né, na verdade é um pouco relacionado ao plano diretor e todas as ações da diretoria executiva, e aí eu entro depois com as informações e os itens da DGRH. A nossa ideia é realmente um fórum bem prático, viu, gente? Então, só recapitulando um pouquinho nosso senso aí de reunião, é para que tenha, ao longo das apresentações, alguma intervenção pontual por item, talvez seja bom, porque como serão itens variados, já é importante, de repente, uma dúvida pontual em cada fala, a gente já vai abrindo para as pessoas colocarem absolutamente à vontade, sinaliza aí, pede a palavra e vamos dialogar um pouquinho, tá? A ideia é fazer um fórum dinâmico para que nosso horário, né, tenha um rendimento bacana aí, seja proveitoso. Vamos lá, amor. Gente, bom dia a todos. A ideia, realmente, como o Gilmar falou, essa parte, pelo menos a minha, a gente tinha inúmeras questões da EduCorp, talvez para começar a conversar com vocês, discutir, até estava comentando aqui com o Gilmar, eventualmente a gente vai ter que fazer algumas aproximações, a gente fica um pouco com dedos, porque a gente sabe que os ATUs, ATDs de unidades são sempre demandados, acontece alguma coisa, é uma reunião, acontece outra coisa, é uma reunião, então a gente está querendo otimizar. Independente disso, a EduCorp vai começar a fazer algumas aproximações com vocês. A gente ainda não sabe o formato, se a gente chama para reunião, se a gente faz enquetes, como que a gente vai fazer. Hoje é uma situação são duas questões bem pontuais, tá? Só para não entrar muito seco, né? Isso seria um embrião de uma missão da EduCorp. Nós não temos um planejamento estratégico aqui na EduCorp, a gente internamente está se rediscutindo por conta da certificação, por conta do alinhamento estratégico com a universidade, que todos os órgãos centrais estão passando, isso nas unidades de ensino e pesquisa vai rebater aí em vocês logo, logo. Mas esse é assim como a gente está tentando trabalhar e direcionar nossas atividades. Então, o papel da EduCorp é um papel assim, preliminar, é um entendimento interno ainda e validado com a reitoria, é que a gente está aqui para ajudar a desenvolver as competências críticas das unidades. As competências individuais, as necessidades de treinamento, mas sempre alinhado com a estratégia da Unicamp. E de uma forma sistemática e contínua. A estratégia da Unicamp, para a gente, o nosso painel, o nosso panorama é este aqui. Vocês têm no site lá do GPlanes, da CGU, todo o mapa estratégico, isso, né, vai rebater aí também nas unidades logo logo. O GPlanes vai fazer um envolvimento com as unidades de ensino e pesquisa, os órgãos centrais já passaram por isso, mas a gente, quando fala em alinhamento estratégico, esse aqui é o nosso guia. Então, a gente vai tentando elaborar programas, desenvolver treinamentos, sempre alinhado com os objetivos para excelência no ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente vai sempre se nortear por ali. Às vezes, algumas questões podem parecer meio aleatórias, mas não são. Vou dar só um exemplo para a gente também não se alongar muito nisso, que não é o foco. Recentemente, a gente teve algumas vagas remanescentes dos cursos de inglês. E os cursos de inglês são bastante demandados aqui na universidade. A gente não tem início de turmas novas, a gente teve o início, acho que foi no segundo semestre do ano passado. Mas alguns desistiram, reprovaram, outros concluíram o curso, sobraram algumas vagas. A gente não abriu isso para a universidade inteira, a gente olhou aqui e falou onde precisamos priorizar. Pós-graduação é um objetivo estratégico a internacionalização. Então, a gente chamou unidades de ensino e pesquisa, algumas, porque algumas já têm funcionários matriculados nesses programas que são de ensino, pesquisa e extensão, apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Algumas que a gente verificou que ainda não tinham funcionários que passaram por esses treinamentos aqui, a gente direcionou essas vagas. Aí, um ou outro liga, mas eu estou ficando para trás, eu já estava na fila. Tá na fila, mas trabalha lá na DGRH. Ou trabalha aqui na EduCorp, ou trabalha na DGA. Neste momento, não é objetivo estratégico que esse pessoal adquira a proficiência na língua inglesa. Enfim, só para vocês entenderem que às vezes pode parecer
um pouco estranho, as pessoas não entendem, mas a gente está explicando pontualmente. Em algum momento, talvez, a gente precise fazer essa apresentação de como a gente faz o alinhamento estratégico. Então, só para vocês ficarem, né, com isso na cabeça, se houver alguma dúvida, aconteceu alguma coisa meio estranha lá, por que tal coisa não aconteceu, é só entrar em contato com a gente, que a gente responde individualmente, inclusive como a gente tem respondido para muitas pessoas. Agora, sendo bem pragmáticos, né, para a gente não otimizar aqui o nosso tempo. Duas questões que a gente vai abordar aqui, eu tomei a liberdade de inverter em relação àquilo que estava no e-mail. São as capacitações obrigatórias regulamentares que a gente tem que fazer, e depois a gente vai falar do sistema TR de treinamento, que vocês têm inserção, envolvimento em alguma medida. Dentro desse assunto de capacitações obrigatórias, quais são elas? Quem é de unidade de ensino e pesquisa, né? Órgãos também que têm, às vezes, essas necessidades, sabem. A gente tem demanda reprimida aqui de muito tempo, especialmente NR35 e NR10, que a gente está fazendo junto com a equipe responsável lá da DGRH, da DSTR, né? E bioterismo e bem-estar animal e biossegurança, que são atividades voltadas para laboratórios de ensino e pesquisa e biotérios. Esses 4 de saída já têm regulamentações pesadas em cima disso, que a gente tem que cumprir, que a gente tem que oferecer permanentemente capacitação e treinamento. Todos esses estão em planejamento, devem sair ainda nesse primeiro semestre. Uns já sairão hoje à tarde, amanhã de manhã, no mais tardar, vocês já vão receber algum comunicado aí nosso. Só para entender um pouquinho o contexto desse de bioterismo, eu vou passar um pouquinho rapidamente por cada um daqueles, porque a gente vai precisar muito da parceria de vocês. Porque é um jeito que não era feito dessa forma. Então, a gente precisa, né, o nosso elo com as unidades são vocês, né? Os ATUs, especialmente, no caso aqui com a EduCorp também, os representantes de treinamento, mas quando envolve uma questão um pouco mais de negociação, de política, de sensibilização, a gente sabe que os ATUs são as pessoas-chave para isso, né? O que acontece com o bioterismo e bem-estar animal? Quem tem unidade que tem biotério sabe muito bem disso, né? Tem o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, é muito rígido. A gente tem que fazer pode-se fazer experimentação animal na universidade atendendo determinados requisitos e para determinados fins, com critérios extremamente éticos. E antes o curso era só bioterismo, agora é bioterismo e bem-estar animal, porque a questão ética está ligada ao bem-estar do animal que está sendo testado ali no laboratório. Então, o CONSEA tem uma regulamentação bem pesada. Aqui na universidade, e aí o CONSEA, só voltando um pouquinho, o CONSEA tem a legislação que exige posturas e procedimentos adequados, legais, corretos e éticos da instituição de ensino, portanto, Unicamp, e também determina que a Unicamp promova capacitações técnicas, treinamentos, programas educacionais, ou tudo que viabilize com que toda aquela regulamentação que está escrita lá em termos de ética na pesquisa animal seja cumprida. Então, nós devemos satisfação ao CONSEA, né? Ele é o órgão regulamentador nacional. No âmbito da Unicamp, nós temos a CEUA, que é o Comitê de Ética no uso de animais, né? Alguma coisa assim. A gente fala CEUA, acaba esquecendo sempre, né? Isso. Agora, os comitês de éticas, que são 2, agora viraram 3, né? Na Unicamp, um pesquisa em humanos, mais voltados na área da saúde, fica sediado fisicamente lá na FCM. Temos agora, recém-criado, um comitê de ética em pesquisa em humanos, não a área da saúde, mas para a área de humanas, que envolve questionários, que não envolvam experimentos na área da saúde. Esse eu não sei exatamente onde que está sediado fisicamente, é bem recente. E temos a CEUA, que fica sediada lá no Instituto de Biologia. Todos esses 3 órgãos são agora vinculados à PRP, né? Então, temos uma série de diretrizes também da PRP para cumprir. No âmbito do curso de bioterismo, é papel da CEUA pensar nos conteúdos da capacitação,
porque eles estão muito ligados e muito atentos ao que o Conceia diz. Então, o curso é para atender às exigências do Conceia. Além dessa questão de capacitação, tem o cumprimento da legislação na Unicamp, também essa questão de verificação dos biotérios, veterinário, tem toda uma série de questões legais, e o mapeamento dos biotérios. A CEUA tem exatamente quais são os biotérios que existem na Unicamp. Qual que é a situação que a gente está se deparando agora? A gente já fez uma rodada dessa capacitação de bioterismo e bem-estar animal, agora no segundo semestre de 2017, extremamente vinculado aos requisitos do Conceia, tudo bem, foi bem bacana o curso, uma carga horária bem adequada, a gente está fazendo a revisão agora, e vai sair um novo programa, porque isso tem que ser dinâmico, tem que ser contínuo. Entra pessoal, sai pessoal dos biotérios. A questão é, a CEUA tem o mapeamento dos biotérios, mas a gente não consegue mapear exatamente quem trabalha nos biotérios. Se a gente pega a lista lá da DGRH de funções, biotério, tem biologista, tem veterinário, tem biólogo, tem às vezes profissional de laboratório que está lá. A gente não consegue identificar exatamente. Pois é, tem pessoas até de editora, tem, enfim, né, nessa questão de transição de pessoas de um lugar para o outro, né, pela denominação da função a gente não consegue fazer uma triagem adequada. Como é uma questão legal, a gente precisa saber o quê? Quem já capacitou? Nós já sabemos. Quem falta capacitar? A gente não tem essa informação precisa se a gente procurar pelos sistemas. Quem teria essa informação para passar para a gente? É vocês. Vocês, talvez, dentro das unidades e dos órgãos, conseguem saber, de fato, quem está trabalhando dentro do biotério. Não importa qual a função deles. Mas antigamente tinha aquela história do desvio de função. Assistente de laboratório. Assistente de laboratório. Não importa, a gente não vai olhar essa questão porque o Conceia e a CEUA não prevê que determinadas funções sejam ou não capacitadas. Prevê que todos os funcionários que trabalham dentro do biotério tenham a capacitação. Isso é uma questão que tem registro, vai para o Conceia faz auditorias desse tipo de informação e a gente não consegue ter essa informação. Com isso, a gente vai conseguir fazer esse fluxo contínuo. Se vocês conseguirem nos informar quem trabalha dentro do biotério ou quem trabalha com, melhor dizendo, né, quem trabalha com experimentação animal dentro das unidades de vocês, independentemente da função, a gente vai precisar que vocês nos informem e nos passem esse mapeamento. Só com isso, a gente vai conseguir fazer essa avaliação. Quem já foi capacitado, quem falta capacitar. E a ideia é que isso seja contínuo. Também vamos precisar que vocês nos avisem quando houver alteração em equipe de biotério. Olha, entrou uma pessoa lá, agora a gente fez uma transferência de uma unidade, uma contratação, essa dinâmica que só vocês sabem melhor do que a gente, do que a DGRH e do que a CEUA, a gente precisa ser informado. Pode mandar aqui para a gente vai mandar um e-mail para vocês, dando start nisso. Essa ideia é só para vocês entenderem o porquê que isso está acontecendo, porque vai falar, mas a CEUA tem, mas por que não tira da lista da DGRH? Simplesmente por dificuldade operacional mesmo. A Unicamp tem inúmeras denominações de funções diferentes que, às vezes, na hora de executar, é a mesma atividade. Tá? E aí a gente vai ficar fazendo esse acompanhamento e esse fluxo. Então, a ideia é que agora a gente start para vocês apontarem o pessoal de biotério, que vocês nos encaminhem, a gente vai definir períodos, o curso já está na gaveta, está pronto para sair, mas a gente esbarra nessa questão. A CEUA, sempre como um órgão regulamentador desse assunto na Unicamp, ela que dá a palavra final de quem vai ser capacitado ou não, a gente não sabe o tamanho da demanda, às vezes uma turma para agora, uma turma para depois, a gente vai avaliar a partir do feedback de vocês. Uma questão também que é importante ali, que eu coloquei como pré-capacitação, e nem coloquei como a capacitação, porque a capacitação é o menor dos problemas, já está redondinho, o curso funciona, é bacana, enfim. A questão não sei se vocês têm essa percepção, mas a gente sente aqui
que as pessoas meio que vêm obrigadas, né? De quem tem pessoal de bioterapia, mas eu já faço isso há tanto tempo, por que eu estou aqui, isso eu já sei. Então eu pediria ajuda também de vocês, para vocês, isso bate sempre no representante de treinamento, nos ATUs, nas chefias, para vocês ajudarem nessa questão. É uma questão legal, a Unicamp tem que cumprir isso, a EduCorp tem que fornecer esse curso, a CEUA tem que ter essas informações para poder passar para o Conceia. Então a gente está tentando organizar para que isso seja realmente efetivo. Então, assim, na medida do possível também, se vocês puderem nos ajudar nessa conversa, nesse bastidor político, que às vezes você tem que ter lá um convencimento do pessoal de por que é importante. É importante, às vezes a pessoa vem, ela já sabe, ela já faz aquilo. Às vezes não, porque o pessoal da CEUA fica monitorando todas as legislações para que incrementar nos programas de treinamento tópicos novos que o Conceia coloca. Então, às vezes a pessoa fez o curso 2, 3 anos atrás, mas nesse meio tempo saiu uma nova legislação, um novo tópico que precisa ser atualizado. Então, isso é importante, resguarda o funcionário. A gente sabe que na questão animal tem bastante ativismo animal, é uma questão polêmica, tem questões mais conceituais, externas até a universidade, invasão de biotérios, é uma causa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no tratamento e cumprir exatamente o que diz a legislação para não ser acusado de não estar dando um tratamento ético, correto e adequado aos animais, né? E aí, pós-capacitação no segundo semestre, provavelmente essa capacitação ainda vai sair nesse primeiro semestre. Na pós-capacitação, a gente vai fazer uma avaliação aqui interna junto com a CEUA do quão efetivo foi esse movimento, se a gente conseguiu mapear, enfim. Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão receber demandas por e-mail oficial. Só que estou querendo adiantar aqui um pouco para vocês entenderem um pouco como isso... o que está por trás disso e por que é relevante o envolvimento dos ATUs nesse cenário. Trabalho em altura, a gente chegou aqui desde que eu entrei, desde antes de eu entrar aqui, né, todo mundo já falava que tinha uma demanda reprimida de NR35. 10 também. Só uma dúvida com relação ao biotério, inclui professores também? Assim, são funcionários que trabalham com experimentação animal dentro do laboratório. Na última rodada, a gente teve professores, sim. Né? Eu não sei te dizer se é obrigatório para professor. A gente pode checar com a CEUA e no comunicado... Digo no informativo que a gente vai mandar. Isso. Aí no start aqui que a gente der por e-mail, a gente coloca essa informação com precisão. Para funcionário, eu sei que eu tendo a achar que para professor também. É um público muito mais difícil de você atingir. Né? Você colocar em sala de aula, às vezes é coisa que ele ensina, ele está lá tentando ouvir, né? Mas enfim, temos que cumprir a regulamentação. Mas a gente coloca isso explícito, tá? Na questão da NR35, também está saindo, a gente vai soltar hoje, amanhã, assim que a gente conseguir, mas está pronto, inclusive comunicado. Envolve uma ação assim, mas é EduCorp ou é a DGRH, é a DST, é tudo isso, né? Qual que é o fluxo, só para vocês entenderem? Trabalho em altura, acho que acima de 2 metros, vocês vão receber essa informação, unidade de ensino e pesquisa que tem manutenção, nos demandam fortemente isso há muito tempo, é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, temos que cumprir, estamos meio vulneráveis nesse sentido nos últimos anos, vamos tentar colocar tudo em ordem, tem uma demanda grande, mas é um curso relativamente curto, acho que são 8 horas, 4 horas teórica, 4 horas prática. Então, assim, para a gente ficar dentro da norma, tudo em ordem, não é grande coisa também 8 horas. Qual que é o fluxo? Às vezes vem demanda aqui, meu funcionário precisa fazer um curso de NR35, eu vou encaminhar a demanda. Ok, né? A gente até tem muita gente que manda e-mail, que liga, a gente registra, mas quem faz esse filtro, porque é uma norma regulamentadora e quem acompanha isso é a DGRH, a gente entra na capacitação, mas a gente tem que ter certeza que a gente está capacitando o público-alvo correto.
Por quê também? Qual que é a questão? Assim, mas eu quero que funcionário tal faça. Como é uma norma regulamentadora, e que pode dar causa a muitas ações trabalhistas, já aconteceu casos de funcionários que não exerciam a função, não tinham essa atividade no seu dia a dia, pede para fazer o curso, tem vaga, né? Põe para fazer o curso. Ok, daqui a pouco ele entrou na justiça dizendo que ele fazia trabalho em altura e tanto fazia que ele tinha até a capacitação, que significa um atestado da Unicamp dizendo que ele exercia essa função. Então a gente mesmo dá causa para essas ações. Então a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado é passar pelo filtro da DSO. Eles vão fazer o filtro ocupacional, ali, a função. Essa pessoa é de uma área que exerce mesmo. E aí eles têm mecanismos para isso, eles têm essa visão das unidades, eles têm algum controle lá. Na dúvida, eles vão acionar as unidades, verificar em loco, mas o que você faz e tal. Depois disso, um filtro mais importante ainda, a DSO. Precisamos do atestado de saúde daquele servidor. As unidades às vezes não sabem, mas tem um servidor que faz trabalho em altura e ao passar pela saúde ocupacional, a pessoa tem labirintite, tem isso, tem diabetes, não pode, né? Ele não vai ter o atestado de aptidão. E não tendo o atestado de aptidão, ele não pode. E como isso é uma relação DSO-funcionário, às vezes a unidade acaba não sabendo disso e insiste porque quer que aquele funcionário faça aquele curso, né? Aí a gente não, obviamente, a DSO não abre isso para a unidade, a gente, obviamente, também se tiver a gente nem vai saber disso aqui no nível de EduCorp, mas essa é uma questão para ser verificada no interior da unidade. De repente o funcionário teve um atestado de saúde que não o considerou apto para o exercício de determinada função, isso precisa ser entendido dentro da unidade. O RH da unidade, os ATUs têm que estar cientes disso, porque senão ele pode estar exercendo uma função que ele não tem autorização para exercer. Né? A autorização médica, que é aquela que a gente não tem que fazer, né? Um laudo médico é um laudo médico. Então, feitas essas explicações, a gente vai startar esse processo agora nesse sentido, pedindo para vocês encaminharem a demanda que vocês acham que vocês têm dessas pessoas que no dia a dia executam essas atividades em altura. A gente vai receber, esse vai ser um processinho que vai ter umas etapas aí, um períodozinho de checagem um pouquinho maior nesse começo, para poder passar para a DSTR. E havendo já, porque muitas, especialmente quando é CLT, os funcionários vão para exame médico periódico. Então, a hora que a DGRH ali, a DSTR, o João Bertin, receber os nomes das pessoas para capacitação, ele já vai acionar a DSO e verificar, olha, desses aqui quem tem já atestado de aptidão. Já tem? Ok, já vai formando a primeira turma aqui. Não tem? Vai esperar a convocação da DSO para fazer esse laudo. Aí tem os tempos da DSO. Então, para a gente não ficar esperando todo mundo passar por todos os exames, à medida que a gente já for recebendo os nomes das pessoas com o atestado, já com o atestado indicando aptidão, a gente já vai montando turmas. A ideia é que sejam diversas turmas, então também é importante eu comentar isso com vocês aqui, pode parecer muito detalhe, mas assim, pode ser que funcionários de vocês não entrem para a primeira turma e eu estou lá faz 2 anos cutucando a EduCorp, a DGRH, a DSTR, porque eu preciso desse curso, né? Então, a gente vai priorizar aqueles que já têm o atestado de aptidão. E aí a ideia também é diversas turmas em fluxo contínuo. Importante também, sempre vocês nos encaminharem as demandas. Fora de tempo, não precisa ter o start da EduCorp. Nos encaminha, a gente vai formando uma lista, vai mandando para a DGRH, e aí a gente vai conseguindo formar turmas nesse fluxo contínuo. A ideia é que a gente não tenha passivos. Eu não sei quanto tempo a gente consegue dar conta de todo o passivo, né? A gente, pelas pressões, pelas demandas, a gente imagina que seja grande, mas a gente vai saber só a hora que vocês mandarem pra gente, tá? E aí a gente vai organizar isso de forma que sempre aconteça o curso.
Uma questão importante também do ponto de vista das unidades, dos ATUs, que a gente pede a colaboração de vocês. Nessas questões, nessas orientações que eu estou repassar para os representantes de treinamento, para as pessoas que eventualmente vão ser acionadas para fazerem o curso, terem em mente que tem esse fluxo, tem que ter os atestados, tem que passar por esses filtros. Mas uma questão que a gente sempre tem é absenteísmo. É um curso, do mesmo jeito que o bioterismo lá, é um curso obrigatório. Então, assim, é obrigatório a Unicamp oferecer, é obrigatório o funcionário fazer. E é responsabilidade das direções das unidades viabilizar, inclusive junto às chefias, porque mas ele não pode porque ele tem tal coisa, não, nesse dia eu não quero, eu fico para a próxima. Gente, vamos tentar botar em ordem. E assim, a pessoa fala que vem, ocupa uma vaga, né? Deixou de colocar o outro, aí a pessoa falta um dia, falta 2, nesse é um curso de um dia, né? Mas em outros casos, nesse caso faltou um dia, perdeu o curso e comprometeu a vaga de um outro colega que podia estar lá. E o curso tem custo, né? Por mais que ninguém pague nada, a gente está fazendo o levantamento dos custos dos cursos, porque isso implica na hora de trabalho da pessoa que está deixando de trabalhar lá na unidade para vir fazer o curso. Na hora de trabalho do profissional que está deixando de trabalhar para vir dar o curso, né? Tem diversos cursos, então às vezes as pessoas, não, o curso é de graça. Não é de graça, os cursos da Educorp não são de graça, né? Nós mesmos que pagamos, a Unicamp mesmo que paga, com a nossa hora de trabalho, os insumos, enfim. Então, se vocês também puderem fazer esse esforço no convencimento, às vezes a chefia não quer liberar. A chefia, eu já comprometi meu funcionário. A gente vai ter turmas, dá para fazer encaixes, ajustes, mas se inscreveu, se comprometeu a vir, venha, porque isso significa custo, desperdício, né, de recursos. Agora eu acho que é a NR 10, né, que também está para sair, mas essa NR 10 não, praticamente a mesma coisa, tá? Só que ela não passa pelo atestado de saúde ocupacional, lá, o laudo de aptidão, né? Passa pelo filtro ocupacional, Educorp e as unidades órgãos que a gente também vai precisar que vocês nos mandem a demanda. Esse é um curso um pouco mais complicado, porque é um curso de 40 horas. Né? Então, é um curso mais longo, tem dias, sei lá, 6 encontros, não sei exatamente ainda como que tá, são 6? 5, a princípio 5 encontros. A Rosane está entendendo tudo de NR aqui, toda a legislação ela não vai levar ela lá para a DSTR, não. Mas esse é um curso que certamente teremos esse problema de absenteísmo, já tivemos em outros momentos. Só que é um curso, por ser maior, ele não vai dar para ficar rodando tanto. A gente tem uma demanda de funcionários novos que a gente vai atender primeiro. Tem muita gente que precisa se atualizar nesse curso, que a gente tem muitas demandas por atualização, mas que seria a reciclagem de 20 horas. Mas este primeiro vai ser o completo, que a gente vai atingir o público dos funcionários da Unicamp que nunca passaram por esse curso, né? Funcionários que ingressaram mais recentemente. E esse é um curso que a gente tem problemas de absenteísmo. Então, eu peço também e é um curso maior, mais caro, que realmente as pessoas que se inscreverem, que vocês façam um trabalho ali junto à unidade, junto às chefias, junto ao próprio, às vezes ao próprio funcionário que fala, estou indo porque eu fui obrigado. É obrigado, mas é para a proteção dele e é para a garantia da Unicamp. A gente entra dentro da regra, da norma e sai bem para todo mundo, né? A gente vai ter também esse curso de biossegurança. Esse está um passinho atrás, mas sai também, acho que a gente sai no segundo semestre, né? Também, e eu quis colocar mais ou menos no mesmo bolo, para vocês entenderem que são as regulamentações oficiais. Biossegurança normalmente é para quem trabalha com risco, trabalha em laboratório, e tem riscos envolvidos normalmente quem trabalha com organismos geneticamente modificados, ou né, com agentes químicos, biológicos, todos, e que envolvem risco. Tem toda uma regulamentação da Anvisa. As unidades que têm laboratórios de biossegurança de níveis, tem nível 1 até nível 4 ou 5 de segurança,
Todas elas têm uma comissão interna de biossegurança, algumas não são todas, né, que não é todo mundo que está aqui que vai ser envolvido com isso, mas aí a regulamentação não é lá do Conselho, obviamente, é da Anvisa, e aí a gente vai entrar nesse mesmo fluxo, tá, de sempre capacitação contínua. Então, no momento oportuno, a gente também vai destacar vocês, para a gente entender quem é esse público de laboratório, quais os riscos. Tem a CIBio, a gente vai fazer esse trabalho para fazer essa capacitação contínua. Alguma dúvida? Eu acho que eu não sei se eu atinjo muita gente aqui. Química tem, FCM, né? Bom, as NRs, eu acho que a maioria das unidades, né? Algumas não tem pessoal mais de manutenção, então não tem que se preocupar com isso, né? Mas, enfim, era um pouco esse panorama que eu queria dar das questões de cursos regulamentares. Chama? Quanto ao fluxo, a gente encaminha a demanda para você ou para a DS? Para a gente, sempre, assim, eu estou adiantando, mas o start vai sair daqui. E não precisa me mandar já, não. A gente vai, no momento oportuno, a NR35 já vai sair mesmo nesses dias, e a do bioterismo também, porque está pronto, só esperando isso. Os outros dois, a NR10, a gente está fazendo alguns ajustes no programa, e o de biossegurança está um pouquinho atrás. Isso. Mas a gente vai dar o start oficial para vocês e para os representantes de treinamento. Tá? Então, a gente podia mandar só para representante de treinamento, mas a gente fez uma conversa há um tempo atrás, e aí a gente já entra um pouquinho no outro assunto, né? A gente fez uma conversa no segundo semestre, algumas conversas, com representantes de treinamento de algumas unidades, a gente chamou algumas unidades por amostragem, né? Em 2 dias a gente se reuniu com representantes de treinamento das unidades e também dos campos externos de Piracicaba e Limeira, a gente se reuniu com os ATUs junto, né? E os representantes de treinamento, para entender um pouco o que está acontecendo, né? Qual é o papel do representante de treinamento, as dificuldades, as demandas. Foi uma conversa assim, preliminar. Representante de treinamento é uma questão que a gente, assim, o perfil dos representantes de treinamento nas unidades são diferenciados. Tem unidade que é o próprio RH, tem unidade que é o ATU ou o ATD, tem unidade que é uma pessoa de dentro do RH, mas não é o responsável, uma pessoa que só cuida disso. Depende muito do tamanho da unidade, da concentração de tarefas ali, né? Então, a gente tem, desde representantes de treinamento que tem uma visão estritamente operacional de receber a demanda, receber os comunicados da EduCorp que está aberta a inscrição de curso e repassar. Tem alguns que recebem e não repassam, tem alguns que recebem e fazem um trabalho junto ao público-alvo, de tentar, olha, esse curso é para você, né, interessante, conversa com o chefia. Então, são perfis muito diversos. Em algum momento, a gente vai sentar e conversar um pouco mais sobre isso. Não é o momento hoje. Por isso que a gente quis colocar essas questões hoje aqui das NRs, aqui para os ATUs. Porque independentemente se a gente manda um comunicado para os representantes de treinamento, que é o nosso canal de comunicação com as unidades, às vezes é tratado de uma forma meramente operacional e a gente quer que seja um pouquinho mais trabalhado, mais qualificada essa conversa. Dessa conversa que a gente teve lá atrás, a gente separou hoje só numa questão, melhorias no sistema TR. O Matheus vai fazer a explicação do que está mudando detalhadamente, eu não vou entrar em detalhes, mas as unidades, naquelas conversas, o que a gente sentiu, é que elas não tinham relatórios gerenciais à disposição delas pelo sistema, para entender, olha, quem que fez tal curso, quem não fez, quem de tal área fez tal curso, qual área da minha unidade que faz mais curso, quem nunca fez, quem que eu estou conseguindo atingir, quem que está indo muito lá para a EduCorp, quem que não está indo, enfim, que cursos que eles estão fazendo, porque a gente sabe, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar forte com vocês, que também, às vezes, o encaminhamento das demandas para cá é pouco qualificado. Às vezes, muito mais pelo desejo do funcionário, que é louvável, claro, sempre, né? Mas do ponto de vista do alinhamento estratégico, daquilo que a pessoa precisa aprender
para melhorar o seu processo de trabalho e melhorar seu resultado no dia a dia, às vezes os cursos que ela participa ou que ela vem participar aqui, né, dos cursos que ela faz, e às vezes das demandas que ela encaminha via formulário, curso externo, que é uma linha de apoio que a gente tem, a gente olha e fala, olha, será que precisa mesmo fazer isso? Será que ele vai aprender isso daqui e vai aplicar no trabalho? Às vezes não é nem por alguma limitação dele, às vezes é a própria estrutura que não vai permitir com que ele aplique aquilo tudo que ele está conhecendo, por mais que ele tenha boa vontade. Então essa é uma questão que depois a qualificação das demandas também a gente vai voltar a conversar. Estava conversando aqui com o Gilmar que eventualmente a gente precisa fazer algumas rodadas de conversa para entender melhor a percepção de vocês em relação a esse tipo de coisa, mas não é o momento. Nesse aspecto, neste momento agora, por que gerou uma mudança no sistema TR, uma das reclamações era essa. Não tenho relatórios gerenciais, não consigo ter informação. A pouca informação que eu tenho que ligar aqui para o Matheus, aqui para a EduCorp, para ele gerar eventualmente algum relatório que o sistema tinha alguns relatórios, mas não tinha outros importantes. E essa maior autonomia do sistema, né? Vocês agora vão conseguir manipular melhor as informações, ter acesso a informações que a gente conseguiu implementar. Até a gente agradece o Gilmar aqui, porque a EduCorp a gente não tem informática, o sistema TR é dentro do sistema sênior. Cadê a Valdirene? Está aqui, a Camila, tem a Cláudia, né, a equipe também do CURT, que é o responsável. A gente agradece, porque quando a gente chegou lá com essa demanda, logo quando a gente conversou com vocês e começou a perceber também que internamente a gente tinha outras demandas para o sistema, aí eu fui conversar com o GR, com o DGRH, a gente sabe que lá tem uma lista de melhorias no sistema sênior, mas conseguiram priorizar e atender nossas demandas. A gente vai soltar tudo em pacotinhos, esse é um primeiro pacotinho, depois vão ter outros pacotes de mudanças, inclusive para a gente internamente vai ficar bem bacana, além de bacana para vocês. Então, a partir desse input de vocês, a gente começou a conversar com a DGRH e internamente entender o que era necessário, automatização de etapas. Quem faz curso ou quem já é representante de treinamento, enfim, a TU sabe disso, quando alguém se inscreve, depois recebe os lembretes, aí o lembrete é apenas um lembrete, a pessoa achava que se ela não recebesse o lembrete, ela não estava inscrita, só que o lembrete a gente soltava manualmente pode ter falhas, às vezes a gente não lembrava de lembrar, né? Então a gente pensou, vamos automatizar o maior número de etapas possível, né? Para a gente, do ponto de vista interno, a gente não tem um sistema financeiro. Pasmem vocês, que todo mundo acho que passa por esse problema, né? A gente faz o nosso controle por Axis, que está descontinuado, né? A gente também corre um risco grande, né? Uma área bem vulnerável. E a gente, conversando, né, com o pessoal que entende do sistema, sabe que lá tem o módulo financeiro. Então, a gente também está trabalhando para fazer toda essa integração com o módulo financeiro. O que é a integração com o módulo financeiro? Os cursos têm custos, tem o custo do professor, tem o custo do coffee break, tem a hora de trabalho. Então, a gente vai fazer todo esse gerenciamento dos custos dentro do sistema TR. Também era importante a gente trabalhar na descentralização de algumas ações, justamente para as pessoas não ficarem refém desse start manual nosso e acrescentar novas funcionalidades. E aí a equipe da DGRH, que foi super solícita conosco, né? Então, ela conseguiu de cara viabilizar algumas soluções ali existentes porque o sistema já tinha ali, era só uma questão, dá para gerar? Dá, né? Não sei se é tão simples assim, tá, gente? Mas tinha coisas que já foram possíveis implementar mais rapidamente e coisas que têm um trabalho maior de viabilizar novas soluções. Então, o Matheus vai apresentar para vocês como que vai ficar esse sistema, só chamando atenção para pontos importantes que vocês teriam ação aqui, tá? E o que está à disposição de vocês no sistema.